Oi meninos, vamos nós para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre amniorrex prematura. É um tema muito importante para a gente na área de obstetrícia, porque é responsável por um aumento muito grande da morbimortalidade fetal. Então, o que é a amniorrex prematura? Muita gente conhece, não por esse termo, mas sim por ruptura de bolsa, ou rupturas prematura das membranas ovulares. Todas essas três nomenclaturas são sinônimos. Então, o que é isso? Então, a amniorrex prematura nada mais é do que a ruptura espontânea, tá? Espontânea das membranas coriônica e amniótica antes do trabalho de parto. Ou seja, a bolsa estourou antes da paciente entrar em trabalho de parto, nós chamamos isso de amniorrex prematura. Porque muitas vezes vocês confundem, achando que a amniorrex prematura é no prematuro. Não, a amniorrex prematura é antes do trabalho de parto. E aí nós temos sim dois tipos. A amniorrex prematura, que acontece mesmo no termo, ou seja, após 37 semanas, e a amniorrex prematura pré-termo, que é a que acontece sim no prematuro, no bebê pré-termo, ou seja, antes de 37 semanas de gestação, certo? Então, a amniorrex prematura é a ruptura espontânea das membranas ovulares antes do início do trabalho de parto. Então, o que nós temos que lembrar? Essa patologia, esse acometimento da ruptura das membranas, ele acontece geralmente em 10% das gestações. Desses 10%, de 7 a 8% são em gestações termo, ou seja, são em gestações acima de 37 semanas. E a fisiopatologia muitas vezes é um pouco diferente, está mais relacionada mesmo ao amadurecimento, às alterações na estrutura da membrana. 2 a 3% acontecem no pré-termo, ou seja, antes de 37 semanas. E aqui a gente pode ter outros fatores associados, desde infecções, inflamações, hiperdistensão das membranas. A gente vai estar discutindo isso um pouquinho mais para frente. Então, o que nós temos que lembrar? Que nas rupturas de membrana antes de 37 semanas, ou seja, nas pré-termos, é responsável por 18% dos partos prematuros no Brasil. Então, nós poderíamos dizer que a amniorrex prematura é uma das principais causas, para não dizer a principal causa, de trabalho de parto prematuro aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, essa porcentagem é ainda maior, ela é responsável por cerca de 30% dos partos prematuros. Então, quando nós aconteceu, rompeu as bolsas, e a mulher está no termo, acima de 37 semanas, nós sabemos que geralmente 70% dessas mulheres vão entrar em trabalho de parto em 24 horas. Ou seja, é como se a ruptura das bolsas desencadeasse o trabalho de parto. E nós sabemos que no pré-termo, 90% das mulheres que rompem as bolsas antes de 37 semanas, dentro de uma semana, elas vão estar entrando em trabalho de parto. Então, por isso que a gente sabe que aumenta muito a chance de parto prematuro se as bolsas se romperem antes de 37 semanas. Então, o que nós temos que lembrar? Por que nós estudamos isso? Por que nós damos tanta importância para esse fenômeno? Porque ele é uma importante causa de morbidade e mortalidade perinatal. Então, nós temos, na verdade, que tentar definir as causas, encontrar os fatores de risco para, na verdade, prevenir e tentar evitar a ruptura das bolsas. Depois que ela aconteceu, nós vamos avaliar de forma individualizada e, na verdade, nós vamos tentar impedir complicações. Então, nosso objetivo maior, na verdade, é prevenir que aconteça a ruptura das membranas. Então, quais seriam as principais causas quando nós estamos falando de rupturas de membrana? Nós temos que lembrar que o aumento da pressão intrauterina, seja no trabalho de parto, as contrações aumentam a pressão, rompe as bolsas. Nós temos a fraqueza dos colos e a própria fraqueza das membranas, ou seja, pacientes que às vezes têm colo curto, incompetência íntima cervical, também vai ter uma facilidade para ter a ruptura das membranas.
E dois fatores de extrema importância, que é a infecção e a inflamação. São patologias infecciosas que desencadeiam processos inflamatórios que vão alterar toda a estrutura da membrana e fazer com que ela se fragilize e se rompa. Geralmente, isso está associado a 70% das rupturas de membrana das amniorrex prematuras estão associadas a fatores infecciosos. Então, assim, é de extrema importância a gente estar identificando esses fatores para tentar evitar que isso aconteça na gestação. Então, qual que é a etiologia? Na gravidez termo, ou seja, a mulher atingiu 37 semanas, desculpa. A amniorrex, muitas vezes, não necessariamente ela precisa estar associada a um fator infeccioso. Ela pode estar associada a um processo natural do amadurecimento, que seria o quê? A quantidade de colágeno do córeo, ela vai diminuindo com o avançar da idade gestacional. Então, isso vai fazer o quê? A gente vai ter uma diminuição da concentração de fosfatil linositol das membranas, que seria o quê? Um lubrificante entre o córeo e o âmnio. E aí, essa menor distensibilidade das membranas faz com que elas se rompam. Então, nada mais é do que um fator natural. Lembrando também que a principal causa nós sabemos que é o fator infeccioso. O que vai acontecer? As bactérias, elas produzem enzimas que são proteases, colagenases, que vão fazer o quê? Que vão alterar a estrutura da membrana, fragilizando essa membrana, fazendo com que ela se rompa mais facilmente. Então, quais seriam os fatores de risco que a mulher poderia apresentar, que nós temos que ficar de olho para estar tentando prevenir isso? Nós sabemos que mulheres que tiveram trabalho de parto pré-termo ou rupturas de membranas anteriores em gestações anteriores, ela tem um risco aumentado de ter novamente. Mulheres que fumam ou que usam drogas ilícitas aumentam muito a chance de amniorrex prematura. Histórias de sangramento genital, incompetência cervical que nós falamos, né? Da fraqueza do colo. Vaginose bacteriana, por quê? As bactérias naquele ambiente vaginal vão conseguir alterar, pelo processo infeccioso inflamatório, a estrutura da membrana. O útero distendido, isso aqui em situações específicas que a gente tem de polidramo, né, que tem muito líquido dentro da barriga, fica aquela barriga enorme, então as membranas estão muito distendidas. No caso das gemelaridades e no caso de macrosomia, que são bebês muito grandes, então todos esses nós vamos ter o quê? Um crescimento muito grande da barriga, um crescimento muito grande da bolsa. Então, esse aumento estendido, esse grande aumento do útero, ele vai fazer uma grande distensão das membranas e fazendo com que elas fiquem mais frágeis e mais propensas a se romperem. Nós também temos que lembrar dos procedimentos invasivos, quando precisa de fazer uma biópsia de vilo curial, uma amniocentese ou uma cordocentese. A gente sabe que uma das complicações desses procedimentos é exatamente a amniorrex prematura. Nós também temos que lembrar das deficiências nutricionais, principalmente vitamina C e cobre na gestação, que vai também provocar uma fragilidade dessas membranas, e patologias, como doenças da deficiência da alfa-1 antitripsina, drepanocitose e síndrome de Ehlers-Danlos, que são alterações do colágeno. Por quê? Nós sabemos que essa membrana ela tem colágeno. Então, se você tem alguma patologia associada ao colágeno, essa patologia ela vai interferir na estrutura da membrana. Então, ela se torna um fator de risco para a amniorrex prematura. Outra coisa importante, então, como que isso tudo vai acontecer? Aqui nós vamos falar da principal fisiopatologia. Nós já falamos, eu falei agora para vocês, de quando é um processo natural. Aqui agora eu vou falar só, repetir para vocês quando é um processo infeccioso. Lembra que eu falei? Um processo infeccioso leva a um processo inflamatório, um aumento da apoptose. Essas bactérias muitas vezes produzem enzimas que são proteases, colagenases, que vão fazer o quê? Fragilizar a estrutura da membrana e essa membrana vai se romper, levando o que nós conhecemos como amniorrex prematura. Como que nós vamos fazer o diagnóstico dessa paciente? É muito frequente, gente, durante a gravidez, a gestante chegar, doutora, eu tô perdendo líquido. Doutora,
tô com a calcinha molhada, minha bolsa estourou. E assim, o que que nós vamos fazer para fazer esse diagnóstico? Porque o diagnóstico é essencial. Esse diagnóstico, gente, ele é clínico. O que que eu quero dizer com isso? Ele vai depender da sua anamnese, o seu exame físico. Como assim anamnese? A história de amniorrex prematura, ela é muito clara. Ela é uma perda de líquido abrupta, em grande quantidade, que geralmente molha a roupa, molha a cadeira, às vezes faz poça de água no chão. Então a gente brinca com aquela mulher que chega para você e fala assim, doutor, eu estava lá na cozinha lavando a louça do almoço. De repente, só vi a água escorrendo, molhou toda a minha roupa até o chão. Ou seja, ela está nos dando, tipo assim, o diagnóstico que nós precisamos. Ela teve uma ruptura abrupta das membranas. E aí, no exame físico dessa paciente, o que que nós vamos fazer muitas vezes? Nós vamos passar um espéculo para tentar visualizar a saída de líquido pelo orifício do colo. Lembrando que, na suspeita de ruptura de membranas de amniorrex, nós devemos evitar o toque vaginal. Para quê? Para evitar que a gente aumente o risco de contaminação. Então, se você passou um espéculo, viu a saída de líquido, muitas vezes, quando a gente passa o espéculo vaginal, você não consegue ver. Então, nós temos algumas manobras. A gente pode fazer manobra de valsalva, pedir a paciente para tossir, fazer mobilização do polo, compressão no polo, para quê? Para ver se a gente consegue enxergar essa exteriorização de líquido. Se mesmo assim a gente ficar na dúvida, nós podemos lançar mão de alguns testes clínicos feitos ali no momento, que é o quê? Existe um teste que é a cristalização do muco, que você vai fazer uma lâmina com aquele muco e ela vai ser aquecida, e ela cristaliza, é uma característica do líquido amniótico. Outra coisa, nós podemos usar fita de pH para colocar naquela secreção ali vaginal e identificar. Por quê? O líquido amniótico, ele tem um pH muito característico, entre 7 e 7,7. Então, com a fita de pH, nós vamos conseguir determinar. O que que nós temos que prestar atenção? Que se tiver sangue, se além da queixa de perda de líquido, ao você fazer o exame, você observar a presença de sangue vaginal, essa determinação do pH não vai ser fidedigna. Por quê? Porque o sangue vai alterar o pH do líquido amniótico. Existem alguns autores que relatam a injeção de corante na cavidade amniótica por amniocentese para você ver esse corante saindo pela vagina. A gente tem que pesar, gente, risco-benefício, porque a amniocentese por si só já tem a chance de romper a bolsa. Então, se você estiver diante de um quadro que não tinha uma amniorrex, você pode estar provocando por esse procedimento. Então, assim, muita cautela, não é uma coisa feita de rotina de forma alguma. Existem outros exames que são bem mais fidedignos hoje. A gente sabe que é o quê? Que é a detecção de microglobulina placentária. Então, esses exames, eles têm praticamente 100% de especificidade. E está disponível no Brasil. Porém, ainda são bastante caros. E dependendo do local onde você está trabalhando, eles não vão estar disponíveis para você. Tipo, aqui em Gurupi, na minha cidade, nós não temos a disponibilidade de estar fazendo esse exame. Então, assim, nós vamos deixar de fazer o diagnóstico por esse motivo? Não. Esse exame é utilizado principalmente em casos individualizados, em casos suspeitos, em que às vezes você está com uma idade gestacional não muito adequada para interromper e fica aquela grande dúvida. Acaba que você lança a mão desse exame porque ele vai te ajudar muito. Outra coisa que muitas vezes a gente usa é a ultrassonografia. Na verdade, o que nós vemos muitas vezes sendo usada de forma errada. Eu já vi por diversas vezes no pronto-socorro a paciente chegar com queixa de perda de líquido e o médico falar, então vai fazer um ultrassom para mim, sem sequer examinar a paciente. A paciente vai lá, faz um ultrassom, vem um líquido normal. Isso significa que a paciente não tem bolsa rota, gente? Não significa. O líquido normal no ultrassom não afasta a ruptura de membrana. Assim como um líquido baixo, se ela fizer um exame de ultrassom e vier um líquido diminuído, não confirma o diagnóstico de amniorrex prematura. Então, na verdade, o ultrassom ele não vai fazer o diagnóstico de amniorrex prematura. Ele vai nos auxiliar muito
vendo o peso do bebê, a vitalidade fetal, porque acompanhando o líquido, nesse acompanhamento, se eu optar por acompanhar essa gestante, nós vamos fazer, muitas vezes, dependendo da idade gestacional, a avaliação da vitalidade diária. Nós vamos fazer a medida do líquido diário, de 2 em 2 dias, e aí sim o ultrassom vai ser uma grande ferramenta de acompanhamento dessa amniorrex prematura, mas não para fazer diagnóstico. Então, continuando aqui falando sobre o nosso diagnóstico. Então, nós já falamos que o nosso diagnóstico é clínico. Nós podemos lançar a mão de alguns testes, podemos pedir alguns exames, acabar usando ultrassom. E nós também temos alguns exames que, na verdade, eles vão avaliar as complicações que a amniorrex prematura pode trazer para mim. Então, quais são essas complicações? A principal é a cauroamnionite, que é o quê? Que é a infecção das membranas coriônicas e amnióticas e o sofrimento fetal. Por que eu preciso fazer essa avaliação? Porque muitas vezes esses exames que avaliam as complicações vão ser os exames que eu vou utilizar para saber muitas vezes se eu vou ter uma conduta expectante de acompanhar essa gestante ou se eu vou ter uma conduta de intervencionista, que quer dizer o quê? Que eu vou interromper essa gestação. Então, quais seriam esses exames? Hemograma. Nós sabemos que uma leucocitose acima de 15.000, muitas vezes com desvio à esquerda, ela nos favorece a sinais infecciosos. Um exame muito sensível é o PCR. Então, nós temos que observar bastante o PCR, principalmente se ele sobe mais do que 20% do seu valor. Nós temos que fazer bacterioscopia da secreção vaginal dessa paciente. E uma coisa muito importante, toda paciente com diagnóstico de amniorrex prematura, na entrada dela, na internação, deveria se colher a cultura vaginal e anal para Streptococcus do grupo B. Se acontecer dessa paciente já ter feito essa cultura e ela tiver um resultado, isso vai ser usado no tratamento e é bastante tranquilizador. Se ela não tiver, nós vamos ter que muitas vezes esperar o resultado, ou às vezes tomar alguma conduta dependendo da clínica. Então, assim, o que seria indicado que na entrada da mulher com amniorrex prematura, na internação, se colha a cultura de Streptococcus do grupo B, certo? Outra coisa muito importante no diagnóstico, eu falei para vocês que nós vamos usar o ultrassom, é avaliar a vitalidade fetal. É fazer cardiotocografia e o perfil biofísico fetal. O perfil biofísico fetal é um ultrassom, onde nós vamos avaliar o quê? O tônus do bebê, o líquido, os movimentos respiratórios, porque isso vai me dar, vamos dizer assim, a vitalidade do bebê naquele momento, tá bom? Então, para isso, o ultrassom vai ser uma ferramenta essencial. Tá? Então, quando a gente fala em, doutora, mas quais os problemas a amniorrex poderia trazer para a mãe? Que risco a mãe vai ter se romper a bolsa e a gente ficar esperando? Nós sabemos que a gente tem risco de infecção intrauterina, ou seja, a cauroamnionite, que é a infecção das membranas, acontece geralmente 5, 9% dos casos. Nós temos o risco dela evoluir para uma DPP, que é um descolamento prematuro de placenta, e nós temos o risco de endometrite pós-parto para essa mãe. Só que nós também temos que lembrar quais seriam os riscos dessa amniorrex para o bebê, para os fetos. Ou seja, o risco de infecção, principalmente sepsis, se vocês olharem, é alto, em torno de 19%. Complicações, para mim a principal é a prematuridade, porque se as bolsas romperem antes de 37 semanas, geralmente nós vamos ter 90% do parto com 1 semana de gestação, então nós vamos ter um aumento muito grande da prematuridade. Hipoplasia pulmonar já acontece mais naqueles casos de amniorrex prematura mais precoce, em que o bebê ele vai se desenvolver numa pequena quantidade de líquido. Então, isso vai atrapalhar o desenvolvimento pulmonar. Prolapso de cordão, isso é muito tenso. A bolsa rompe e o cordão desce para dentro da vagina. Então, assim,
Então, a gente sempre brinca que rompeu a bolsa, a paciente tem que ser examinada, até mesmo para a gente afastar a possibilidade de um prolapso de cordão. Descolamento prematuro de placenta, síndrome da angústia respiratória neonatal, ou seja, muito também associado a partos prematuros, deformações fetais. Doutora, como que uma ruptura de bolsa pode interferir em deformações fetais? Quando essa ruptura de bolsa é muito precoce e o bebê ainda está em formação, muitas vezes ele vai ser gerado sem espaço. Então, ele vai ser gerado com compressão entre os órgãos abdominais. E isso pode sim acabar levando a algumas deformações fetais. Então, amniorrex confirmada, tá? Nós conseguimos fazer o diagnóstico da nossa paciente, confirmamos, ela rompeu as bolsas. E agora? O que nós vamos fazer? O que eu preciso fazer? Eu estou desesperada aqui. Ela chegou na minha frente, me contou uma história clássica, eu fiz o exame físico, passei o espéculo, eu vi saindo líquido pelo canal, eu tenho todo o diagnóstico de amniorrex confirmada. O que eu vou fazer agora? Então, o primeiro passo nosso é definir se nós vamos ter uma conduta intervencionista, se nós vamos interromper essa gestação, ou se nós vamos ter uma conduta expectante, conservadora, e vamos acompanhar essa gestação. Mas como que nós vamos saber isso? Como que nós vamos decidir se a gente vai interromper ou não? Vai depender de uma coisa simples, chamada idade gestacional. Então, quando a gente fala de conduta conservadora, eu já vou falar de cara para vocês. Independente da idade gestacional, se a paciente tiver infecção, seja materna ou fetal, descolamento prematuro de placenta, malformações fetais, se o feto já estiver em óbito, ou se ela já estiver em trabalho de parto, não existe a menor chance de você pensar numa conduta conservadora. Ou seja, se ela tiver com infecção, comprometimento fetal, independente da idade gestacional que ela esteja, vai ter que ser feito o parto. Certo? Então, o que nós precisamos saber? A idade gestacional. Para vocês fica claro. O paciente tem 37 semanas, ou seja, é termo, rompeu bolsa, induz o parto. É parto. Não tem desculpa, não tem nem o que pensar. Algumas bibliografias, elas colocam que 34 semanas, ou seja, 34 semanas rompeu bolsa, igual parto. Para menos, nós vamos fazer o quê? Individualizar a situação. Como nós estamos falando aqui de uma região em que nós temos um hospital de baixo risco, para nós aqui em Gurupi, 34 semanas não é igual a parto. Porque nós não temos UTI neonatal para dar suporte para essas crianças. Então, 37 semanas para nós é igual a parto. 34 semanas, nós vamos avaliar e individualizar a conduta. Se nós vamos transferir essa gestante para um centro de referência, o que nós vamos estar fazendo, tá bom? Então, vamos começar a falar de acordo com os extremos da idade gestacional. Então, gestação a termo, não tem dúvida para ninguém. Nós vamos induzir o parto. Eu falo induzir o parto porque, se tem chance de parto normal, de preferência a gente induz o parto. Se já é, às vezes, uma paciente que já teve 2, 3 cesáreas anteriores, nós sabemos que não está indicado a indução do parto, a interrupção vai ser por cesárea. Então, na verdade, vamos dizer o seguinte, se a gestação é a termo, igual parto, via mais apropriada, tá bom? Se a gestação é abaixo de 24 semanas, o que acontece? Eu tenho uma pouca viabilidade fetal. A chance de eu ter uma hipoplasia pulmonar, de complicações, de infecções é muito grande. E de eu ter um resultado ruim. Então, essa é uma conduta muito individualizada. Para você pensar e falar assim, não, rompeu a bolsa, comprovou, abaixo de 24 semanas, nós temos que ter uma discussão muito intensa com a família. Nós temos o direito de interromper se apresentar sinais de infecção, lembra que eu falei para vocês? Por quê? Porque aí a vida da mãe está em risco. Então, eu preciso interromper essa gestação independente da idade gestacional. O que cabe a gente lembrar aqui?
Em alguns países do mundo onde é permitido o aborto terapêutico, muitas vezes essas mulheres são orientadas, conduzidas e acabam muitas vezes levando à interrupção da gestação. Lembrando dos aspectos éticos e jurídicos do nosso país. Aborto terapêutico com 24 semanas não é legalizado no nosso país. Então, existem uns aspectos éticos e jurídicos muito importantes. Então, acaba que tem uma tendência a que a gente faça um acompanhamento expectante até que ou o feto vai a óbito ou apresente alguns critérios de risco e a gente acaba interrompendo a gestação. Vale a pena muito a gente pesar isso, porque às vezes, 24 semanas não vai ter evolução. Por quê? Existem casos de relatos em que o bebê sobreviveu, teve uma ruptura precoce, foi acompanhado, tratamento expectante e evoluiu com sucesso. Então, o que nós falamos? Não existe um prognóstico fechado. O que é prognóstico fechado? Não. Tem na literatura que todas as gestantes que tiveram bolsa, ruptura de bolsa abaixo de 24 semanas, os bebês foram a óbitos. Não é verdade. Na minha residência, nós vivenciamos isso. Teve uma paciente que ela teve a ruptura de bolsa exatamente entre 23 e 24 semanas. Ela passou a gravidez dela inteira, internada com a gente no setor de alto risco. E foi líquido diminuindo, só que ela não teve nenhum critério de infecção. E a gente foi acompanhando a gestação. Nós conseguimos levar a gestação dela até em torno de 31 semanas. Nasceu um bebê lindo. Hoje é um garoto forte, tranquilo, sem nenhuma complicação mais séria. Então, se ele teve só todo aquele acompanhamento da prematuridade, mas sem sequelas, sem deformidades, sem nada demais. Então, o quê? Não existe um prognóstico fechado. Não tem como a gente falar para a família e garantir que vai dar errado. Então, muitas famílias acabam optando pelo tratamento expectante, que, na verdade, juridicamente e eticamente, é o mais correto no nosso país. Então, quando a gente fala, e entre 24 e 34 semanas, que a gente fala muitas vezes que é tipo o prematuro extremo, muitas pessoas que têm uma conduta intervencionista alegam que eles tendem a fazer o parto mais antecipadamente, por quê? Para diminuir a infecção. Já os mais conservadores, que optam por fazer o tratamento conservador, eles alegam o quê? Que eles estão tentando diminuir o número de prematuridade. O que se chega num consenso muitas vezes? Que se a bolsa se rompe entre 24 e 34 semanas, se você consegue fazer uma conduta expectante até 34 semanas, já está ótimo, você poderia interromper. Isso é consenso, Priscila? Não, não é consenso. Tem muitos locais hoje que está tendendo a levar a gestação, independente de quando rompeu, até 36 e alguns até 37 semanas. Então, isso vai ser o quê? Mais uma vez, uma conduta individualizada. Não só individualizada em relação ao paciente, mas em relação ao serviço que você trabalha. Se às vezes você está com essa paciente num serviço que não tem suporte para pegar uma criança de um prematuro de 34 semanas, muitas vezes você vai tentar levar até 36, 37 semanas, onde você sabe que o seu serviço tem suporte. Já existem alguns serviços que eles têm excelentes suportes para fazer partos prematuros com 30 semanas, 32 semanas. Então, um parto de 34 semanas para ele, eles estão, como se diz, no paraíso. O serviço consegue isso. Então, assim, a questão de individualizar o caso não é só em relação à gestante, mas também ao serviço em que você está trabalhando. Então, e quando a gente não tem certeza da infecção, nós vamos lançar a mão daqueles exames que eu falei para vocês, o hemograma, o PCR, a urocultura e o exame físico. Mais na frente eu vou estar mostrando para vocês os critérios do exame físico. São critérios simples, como frequência cardíaca materna, frequência cardíaca fetal, temperatura. São sinais que vão nos dar o alarme de que se está acontecendo processos infecciosos ou não. Nós temos que lembrar também
da questão do uso de antibióticos e corticoide nessa idade gestacional e lembrar que o tratamento conservador, ele está contraindicado mais uma vez em casos de malformação, óbito, trabalho de parto, descolamento prematuro de placenta. Ou seja, ela rompeu a bolsa. Lembra que a gente falou que quando rompe a bolsa prematuro, dentro de uma semana, 90% entra em trabalho de parto? Então, você está acompanhando essa paciente, ela entrou em trabalho de parto, você não vai fazer conduta conservadora, tá? Você não pode inibir esse trabalho de parto, você não pode impedir que ele aconteça antes que você muitas vezes comprove por que que ele desenvolveu. Às vezes são sinais infecciosos, o porquê que essa membrana se rompeu. Agora, quando a gente fala de gestação entre 34 e 37 semanas, a gente fala de uma forma mais confortável, porque grande parte dos serviços, quando a paciente chega entre 34 e 37 semanas, o que vai ser feito? Vai ser feita a corticoterapia e após isso indução do parto. Então não tem esse tanto medo, geralmente já existe uma viabilidade fetal grande, só que mais uma vez a avaliação é individualizada. Lembra que eu falei, em alguns setores, quando fala risco de infecção, é plausível que se você optar, falar, não, cheguei a 34 semanas, eu tenho alguns fatores, eu posso interromper? Pode. Agora, se você não tem fatores infecciosos, se não tem critérios de risco, se a paciente está tranquila, o ideal seria o quê? A gente tentar levar até 36 semanas. Então, a gente está errado. Concessões, não, desculpa, tá? É condições do serviço, que eu falei para vocês anteriormente. Nós vamos interromper com 34, com 35, com 36 ou com 37? Além da gente individualizar o quadro da gestante, nós temos que levar em condições o serviço em que nós estamos. Então, quais são os sinais clínicos de infecção, de coroamnionites? Lembra que eu falei para vocês? Um simples exame físico, muitas vezes, ele vai me dar esse feeling, ele vai me dar sinais de que não tem algo bom. E quais seriam? Taquicardia materna, ou seja, os batimentos maternos acima de 100 batimentos por minuto, ou taquicardia fetal, ou seja, os batimentos fetais acima de 160. A presença de febre, temperatura acima de 37,8. Vocês vão ver que febre aqui está em negrito, por quê? Pelo Ministério da Saúde, ela é considerada como o critério maior. Um dos critérios de mais importância que a gente tem é a febre. Contrações uterinas irregulares, o que é isso? É a irritabilidade do útero. Não é contrações de trabalho de parto, elas não são regulares como um trabalho de parto, elas são irregulares. E muitas vezes a gente vê até o útero dolorido ao toque, como se fosse mesmo uma peritonite. Nós podemos chegar a ver saída de secreção purulenta ou com odor. Na hora que você vai examinar aquela paciente, você sente aquela secreção fétida, ou seja, sinal de infecção. Ausente de movimentos respiratórios fetais ou uma diminuição abrupta do líquido, ou seja, durante a nossa avaliação da vitalidade fetal, do perfil biofísico fetal com ultrassom, a gente observa-se que não tem mais movimentos respiratórios, que é um dos critérios do perfil biofísico, e uma diminuição abrupta do líquido de um dia para o outro. Isso também são sinais de que alguma coisa não anda bem. E além disso, nós podemos lançar mão dos nossos exames laboratoriais. Lembra que eu falei para vocês do hemograma e do PCR? Esses exames laboratoriais, geralmente eles são feitos de 2 em 2 dias na paciente que está com conduta expectante. Então, se você fez o exame, teve uma leucocitose acima de 15.000, ou um aumento da leucocitose mais do que 20% do exame anterior que você tinha, já é um critério de sinais de infecção. Também o PCR um aumento de 20%. Então, o que o Ministério da Saúde fala? Quando você tem um sinal maior, que é a febre, associada a mais um desses sinais menores, você já tem critérios para a interrupção da gestação. A Febrasgo, ela não concorda muito com isso. Por quê? A febre pode ser um sinal tardio na gestante. Então, muitas vezes a gestante ela já poderia estar apresentando taquicardia, contrações irregulares, alterações de exames laboratoriais, sem expressar a febre. Então, o que a Febrasgo fala? Se você tem 2 critérios menores ou mais, você já tem critérios suficientes
para ter uma conduta intervencionista e interromper essa gestação. Quais são os fatores de risco para a coriamnioniite? Número de toques vaginais. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente tem amenorrex prematura, a gente evita ficar fazendo toque? Por quê? O número de toques aumenta, sim, o risco para infecção. Duração do trabalho de parto maior que 12 horas, ou seja, ela rompeu a bolsa, entrou em trabalho de parto, um trabalho de parto prolongado. Aumenta o risco de infecção. Ruptura prematura de membranas maior que 24 horas, ou seja, ela estava lá na casa dela, rompeu a bolsa, ela não veio para o hospital, ficou esperando 2 dias para vir. Quando ela chega, já tem mais de 24 horas de bolsa rota. Ou, simplesmente, você está fazendo conduta expectante. Passou de 24 horas com aquela bolsa rota, nós sabemos que essa conduta por si só aumenta a chance de infecção. Colonização materna pelo Streptococcus do grupo B, ou seja, nós não falamos que tem que fazer a coleta da cultura? Ela deu entrada. Você fez a coleta, saiu o resultado da cultura, é um resultado positivo, ela tem maior chance para a coriamnioniite. Inclusive, a gente vai estar falando mais para frente que existe a profilaxia para essa paciente que tem cultura positiva. Se a cultura for negativa, é mais tranquilizador. Se a gente observar a presença de líquido meconial, também aumenta o risco de coriamnioniite. Pacientes de baixo nível socioeconômico e pacientes que têm infecções no trato gastrointestinal também está associado ao aumento. São fatores de risco para o desenvolvimento da coriamnioniite. Então, quando a gente diagnostica ou tem suspeita de coriamnioniite, o que nós vamos fazer? Nós vamos interromper a gravidez. Se a paciente estiver com um quadro estável, não estiver com grandes alterações e for possível, pode ser por indução no trabalho de parto. Se a indução no trabalho de parto for demorar ali 48 horas, 72 horas, tem que ser avaliado o risco-benefício, tá? Por causa da infecção. E o que nós vamos fazer? Muitas vezes, eu diagnostiquei coriamnioniite. Então, existe um esquema de antibiótico-terapia que vai ser implantado. Na verdade, nós temos 2 esquemas. Nós podemos usar clindamicina, venosa de 8 em 8 horas, associado a gentamicina de 8 em 8 horas. Ou nós podemos optar por ampicilina, a gente usa 2 gramas EV de 6 em 6 horas, ou penicilina, 5 milhões de ataque, 2 milhões e meio de 4 em 4 horas. Gentamicina de 1,5 miligramas por quilo de 8 em 8 horas ou dose única. E metronidazol de 500 miligramas EV de 8 em 8 horas. Ou seja, pode ser usado um ou outro. Geralmente, esses esquemas eles são mantidos até 48 horas após o parto ou até 48 horas após o pico febril. Ou seja, você entrou com esse esquema de antibiótico, faz o parto e você tem que manter até 48 horas após a resolução da febre. Então, lembra que nós falamos que o fato da paciente ter uma cultura de Streptococcus do grupo B positiva, por si só gera fator de risco? Então, o que nós falamos? Que na entrada nós temos que colher a cultura. E mais ainda, quando a gente faz o diagnóstico, certeza de amenorrex prematura, acredita-se, ao internar essa paciente, nós temos que entrar com antibiótico profilático. Qual seria esse antibiótico? A ampicilina ou a penicilina, por 48 horas. Então, o que vai acontecer? Você entra com antibiótico, saiu o resultado da cultura. Essa cultura é negativa? Pronto, não precisa fazer mais nada para Streptococcus positivo. Mas se você tem o resultado dessa cultura indisponível, doutora, o laboratório vai demorar 1 semana para entregar o resultado da cultura. Ou a paciente já tem a cultura positiva, ou já tem mais de 18 horas de bolsa rota, ou ela está em trabalho de parto, nós devemos fazer o quê? Entrar com esse antibiótico na entrada e manter até o parto. Então, se ela chegou para você com suspeita de amenorrex, na entrada o certo já seria entrar com antibiótico profilático para Streptococcus do grupo beta. Então, nós falamos do antibiótico para o grupo beta-hemolítico. Existem uma controvérsia entre o Ministério da Saúde e a Febrasgo em relação ao uso de antibióticos
na amniorrex prematura com o intuito de aumentar o período de latência do trabalho de parto. Por que a gente fala isso? O que o Ministério da Saúde ele preconiza? Você entrar com a ampicilina, lembra que nós falamos que nós vamos entrar com a ampicilina durante 48 horas? Ou a penicilina? Então, nós entramos com a ampicilina ou a penicilina EV durante as primeiras 48 horas e, teoricamente, nós reavaliaríamos se continuaria ou não. O Ministério da Saúde ele fala o seguinte, que após essas 48 horas de ampicilina, nós devemos começar a amoxicilina de 500 miligramas a cada 8 horas, completando o esquema de 7 dias. E associar a isso dose única de azitromicina de 1 grama durante os 3 primeiros dias. A Febrasgo, nesse último manual dela de 2018, ela não recomenda essa manutenção de antibiótico, porque eles falam que não vê risco-benefício e que esses antibióticos podem estar associados também a necrose intestinal. Então, não existem estudos seguros em relação a isso. Então, eles não preconizam esse uso de 7 dias entrando com amoxicilina e azitromicina. Já o Ministério da Saúde, sim, faz essa recomendação. Outra coisa que nós temos que lembrar é o corticoide. Porque se eu tive uma amniorrex prematura, o que nós falamos? Que grande parte dessas mulheres vão evoluir para um trabalho de parto. Se essa amniorrex foi no pré-termo, antes de 37 semanas, eu tenho sim que usar o corticoide. O corticoide, geralmente, ele era utilizado entre 24 e 34 semanas. Hoje nós sabemos que existe um grande benefício fetal em usarmos o corticoide até 36 semanas, na ausência de sinais de infecção materna e fetal. Por quê? Lembra que o uso do corticoide ele vai fazer uma alteração dos leucócitos. Ele por si só pode aumentar a leucocitose durante até uma semana. Então, nós temos que ter a certeza de que não tem sinais de infecção para estar usando o corticoide. Ele reduz a morbidade e mortalidade neonatal, não só por maturação dos pneumócitos, mas também por diminuir a necrose intestinal e hemorragia cerebral. E nós temos duas opções. Primeira escolha é a betametasona. 12 miligramas intramuscular, são só 2 doses com intervalo de 24 horas. Ou seja, eu fiz uma dose hoje, meio-dia, faço uma dose amanhã, meio-dia. Doutora, mas eu não tenho betametasona no meu hospital. Então, você pode usar como segunda escolha a dexametasona. Só que a dexametasona é 6 miligramas intramuscular a cada 12 horas. Então, nós vamos fazer 4 doses. Então, meio-dia, meia-noite, meio-dia, meia-noite. Também por 2 dias e interrompeu. A corticoterapia, ela é feita uma única vez na amniorrex prematura. Não existe isso de fazer corticoterapia com 28, com 32, com 36 semanas, tá? Nós vamos fazer um ciclo de corticoterapia. Tocolítico. Doutora, rompeu a bolsa. E aí? Minha paciente vai entrar em trabalho de parto. Eu vou inibir esse trabalho de parto? Não existe evidência, gente, que você usar os tocolíticos para prolongar a gestação melhora a morbidade e mortalidade. Ou seja, nós não usamos tocolíticos para prolongar a gestação. Vocês vão ver que muitas vezes, doutora, então quando você usa? Como eu trabalho numa maternidade de baixo risco, quando eu tenho um caso, muitas vezes, de uma amniorrex prematura, principalmente de prematuros extremos, que está querendo entrar em trabalho de parto ou que está entrando em trabalho de parto, nós usamos muitas vezes o tocolítico para quê? Para transporte dessa paciente, para que eu consiga transferir ela para um centro de referência, não com o intuito de fazer com que prolongue a gestação. E amnioinfusão. Amnioinfusão, o que a paciente tem a bolsa de rota, tá com óleo igual. O que é isso? Líquido diminuído. Entre 24 e 33 semanas, que é o que a gente chama do prematuro extremo. Então, o que é feito? É feita uma infusão de líquido dentro da bolsa amniótica, na tentativa de, vamos dizer assim, diminuir os efeitos eletéricos.
O problema é que a gente sabe que essa amniofusão, essa colocação de soro, de líquido dentro da bolsa amniótica, ela aumenta sim, ela aumenta o período de latência, digamos assim, em relação à conduta expectante. Porém, não tem diferença em relação à morte neonatal por hipoplasia pulmonar. Ou seja, eu infundir o líquido não vai diminuir nem o risco de hipoplasia pulmonar e morte neonatal. Nós sabemos que quando a amniofusão é realizada semanalmente, a melhora da mortalidade neonatal, muitas vezes, se isso for feito em pacientes o quê? Que tem oligodrâmio e a ausência de sinais de infecção. Lembrando que o próprio procedimento pode aumentar nosso risco de infecção. Você vai fazer uma amniofusão semanalmente. E existem também alguns autores que defendem a amniofusão intraparto, ou seja, para tentar reduzir as complicações do oligodrâmio. Só que nós sabemos que isso não tem benefícios quando a gente fala em relação à morte fetal, a criança nascer com Apgar baixo ou a indicação de cesárea. Então, no meu entendimento, não existe o porquê, a justificativa da gente estar fazendo amniofusão intraparto. Então, quando a gente usa essa amniofusão com o objetivo de prolongar uma gestação que teve amniorrex prematura e que está com oligodrâmio, isso não deve ser adotado rotineiramente. Na verdade, hoje, vamos dizer assim, a Febrasgo, ela nem vem orientando mais no último manual dela a realização de amniofusão. Eu estou falando aqui para vocês porque a título de academicismo vocês têm que saber que existe. Porque às vezes vocês vão estar em algum lugar e a pessoa vai comentar. Então, assim, tem que pesar riscos, benefícios. A gente sabe que pode prolongar um pouquinho a gestação, mas que não diminui o risco de morbidade e mortalidade, não diminui a morte por hipoplasia pulmonar, não tem benefícios. Vamos fazer uma amniofusão para diminuir a compressão do cordão, para diminuir o sofrimento fetal na hora do parto. Não existe esse benefício. Então, é uma conduta muito individualizada, que tem que ser muito bem repensada se vai valer a pena ou não. Certo? Deu para vocês entenderem um pouquinho? Lembre que nós vamos estar na próxima semana, a aula de vocês vai ser online pela plataforma do Meet, e aí nós vamos estar discutindo e tirando as dúvidas dessa aula, tá bom?